Óticas Diniz Prime. Única como você. Tinha 80 anos de idade, chamava-se Dona Cândida Raposo. Essa senhora tinha vertigem de viver, pois o desejo de prazer não passava. Teve, enfim, a grande coragem de procurar um ginecologista e perguntou-lhe, envergonhada, de cabeça baixa: "Quando é que passa?" "Passa o quê, minha senhora?" "A coisa." "Que coisa?" "A coisa", repetiu. "O desejo de prazer", disse enfim. "Minha senhora, lamento lhe dizer que não passa nunca. Mas eu tenho 81 anos de idade." "Não importa, minha senhora, é até morrer." "Mas isso é um inferno", disse Dona Cândida Raposo. "Não, minha senhora, é a vida." Em seu conto Ruído de Passos, Clarice Lispector nos convidou à reflexão sobre o desejo sexual feminino, que sempre pareceu ser irrelevante para a ciência. Desde que o mundo é mundo, a relação sexual prazerosa parece ser um privilégio exclusivo dos homens, enquanto as mulheres coube apenas adotar a velha postura de fingir orgasmos para evitar o desajuste do casal. É claro que as coisas mudaram desde a pílula anticoncepcional, mas o fato é que o desejo feminino sempre pareceu indecifrável. Pelo menos até agora, pois 17 anos depois do Viagra, a Agência Americana Reguladora de Alimentos e Medicamentos autorizou a fabricação e comercialização da pílula rosa e promete uma verdadeira revolução na sexualidade feminina. Será verdade? Para falar sobre a pílula rosa, nossa cadeira convidada é a doutora Sandra Scalco, ginecologista e terapeuta sexual. Não sai daí. A pílula rosa surgiu no mercado como uma verdadeira tábua de salvação para mulheres sem libido. É óbvio que é uma grande revolução, mas ainda há certamente um enorme caminho a ser percorrido. É isso, doutora Sandra Scalco. Meninas, hoje falando sobre sexo, a Sandra um tema que a gente adora. Isso. Vamos ver onde é que eu posso ajudar. Vamos lá, um tema que a gente adora. Fisiologicamente, homens e mulheres têm uma função basicamente igual. Por que difere tanto essa questão? Que eu li na internet que homens ficam prontos para o sexo em 3 minutos, que mulheres precisam de 12 no mínimo. No mínimo, né? No mínimo. Eu diria uns... eu costumo dizer isso, dar uma margem, uns 15, 20 minutos. Então a gente está começando pela coisa mais importante, eu acho que talvez a gente vá falar hoje, que é um novo conceito que se implantou de uns anos para cá, com uma cientista canadense que mudou o conceito, porque a primeira coisa que a gente vai falar de desejo, o que é afinal esse desejo feminino, que modifica com o tempo, em geral piora, atinge 40% ou mais das mulheres têm uma tendência a piorar o desejo. E aí, com a idade? Olha, eu acho que o pico realmente ali em torno da menopausa, pré-menopausa, 45, 50, 55, a gente estima, segundo estudos na literatura mundial, que em torno de 30% a 40% já começa a ter um declínio, em parte até fisiológico, pela questão do envelhecimento, começa a faltar hormônios, mas sempre que a gente falar de desejo ou de sexo, a gente tem que pensar sempre um conceito, uma base teórica chamada biopsicossocial, porque tem uma influência da coisa orgânica, hormonal, remédios, que é o que a gente vai falar mulher um pouco hoje. Mulher é bicho complicado. Né? Até quando se trata de fazer sexo, que para homens é tão fácil, a gente imagina, pelo menos que seja, porque homens são visuais, e aí tem toda aquela questão que as sexólogas falam muito do homem ser visual. Por que a gente é tão complicado? É tão engraçado. E tem um texto aqui que eu vou te ler, Sandra, que eu achei muito interessante, que diz: o homem produz testosterona e é premiado com uma certa burrice. Que é premiado com uma certa burrice. A mulher já tem vagina para penetrar. O homem, uma cerveja, um amigo e uma mulher, ele já estará feliz. A mulher, não. A sexualidade do homem é puramente genital. A da mulher
A mulher já é um ser nutrido por estrógeno, que dá a elas uma absoluta complexidade. Elas misturam o lado esquerdo, o lado direito do cérebro, que dá racionalidade, romantismo e esperteza. Como a mulher é mais complexa, a libido dela fica muito mais suscetível a variações. É isso, Sandra? Tem um outro conceito bem moderno de uma inglesa que está falando sobre o modelo dual, que está se revendo isso, que fatores fazem com que a mulher faça esse movimento. Ela tem fatores que a excitam e que a inibem. E ela faz esse movimento duplo dual que a gente comenta. Mas retomando ao que a Anice falou, eu acho que a diferença de resposta é muito importante. Tem que partir desse pressuposto, porque desejo e excitação na mulher se misturam. A mulher só vai ter desejo, vontade de transar e receptividade, pelo menos para isso, até porque ela não tem tanta iniciativa como o homem por efeitos da cultura. E ela só vai ter desejo quando ela fica excitada. E ela demora mais. E ela é mais difusa, como diz o teu texto. Exatamente. Ela é mais estrogênio e menos testosterona. A testosterona no homem faz com que ele seja mais focado, mais objetivo, mais resolutivo, com uma resposta mais rápida. Então o casal tem que entender essas preferências, essas diferenças. E aliado a tudo isso, a mulher complica demais, né? Complica. De um modo geral, complica. Nessa mudança aí, né, que tu disseste... Quer ver um exemplo simples? Dá um ventinho mais forte, já... Não, a mulher tem que ter... ele falou diferente comigo, porque ela tem um conceito de que o sexo é como se ela fosse fazer isso para o homem. Quando, na verdade, a gente tem que revisar conceitos. O sexo é feito tanto para o homem quanto para ela. É tão bom para ela quanto... Deveria ser tão bom. Mas tu não acha que tem muita mulher pensando nela primeiro? Sobre que aspecto tu pensa? Eu acho que, em geral, o que a gente vê é o contrário. Eu também acho. As mulheres se preocupam em fazer uma performance para o parceiro, o desejo dela, a performance dela, inclusive o orgasmo, fica para trás. Quer ver uma coisa? Uma paciente que tem orgasmo mais ou menos a metade das relações, que é o grande montante das mulheres, ela não tem sempre. E eu pergunto para ela, mas se tu tem metade, por que tu não tem a outra metade? Porque ela se preocupa muito em dar o prazer ao homem no sentido de satisfazer a frequência que ele quer, a performance, ela deixa... vai acompanhando. E ela vai acompanhando de uma forma meio passiva. Acho que precisaria um pouquinho mais de atitude. E essa pílula, a famosa pílula rosa, ela não é uma coisa automática que nem a pílula azul. O homem tomou e tá pronto. Tá pronto. Ainda precisaria de um estímulozinho, né? Porque às vezes eles se decepcionam, tomaram Viagra ou outra droga, Sim. porque essa foi a primeira, E não adianta. E não adianta, porque não tem um estímulo. Às vezes não adianta, às vezes precisa tomar várias vezes. Eu achei que não adianta. Não, não é tão espontâneo assim. Não é. Eles precisam de um pouquinho de estímulo da parceira. Uma parceira muito passiva não contribui nesse caso. De qualquer forma, é um pouquinho de estímulo. Diferente, não é tanto assim. Mas a pílula rosa, que a gente imagina que é essa revolução... Seria assim, tomou e teve um pouquinho de estímulo. Ainda não chegamos aí. Não chegamos lá. Porque a gente leu muito na internet que essa pílula rosa é um tratamento. O tempo todo tomando, não só na hora, como o outro. E o efeito é só de 4 semanas. Um mês depois, como é em geral qualquer, porque ele é um antidepressivo, ele foi inicialmente... feito como um antidepressivo, não foi aprovado em 2009, aí tentaram de novo e foi aprovado agora como uma droga para libido. Mas o efeito dele é como qualquer antidepressivo depois de um mês de uso. Mas tem alguns antidepressivos que fazem exatamente o efeito contrário. Esse atua em neurotransmissores, os mecanismos de ação não são bem conhecidos como muitos outros, mas se sabe que ele aumenta a dopamina, noradrenalina, que tem a ver, cada vez mais está surgindo pesquisa, que isso aumenta a vontade sexual, a libido, e diminui a serotonina, que ajuda a achatar. Então, diminuindo a serotonina, melhora também a função. Agora falou em dopamina. Ele age sobre duas formas. Sabe que falou em dopamina, eu lembrei que eu fiquei procurando pesquisa, porque eu adoro pesquisas. Daí fiquei procurando... A Beth adora pesquisa. Eu adoro pesquisa. A gente tem que ficar de olho nessas pesquisas. Ela adora uma pesquisa. E aí eu fui ver mulheres, se você tomaria ou não tomaria a pílula rosa. Na realidade não é bem uma pesquisa, são comentários às reportagens que saíram.
conseguiram. E agora tu falou em dopamina, eu lembrei. Então elas dizem assim, mas se é para agir como dopamina, tem outras coisas. Fazer compras, Claro. Ir uma viagem para a Europa. Isso é dopamina. E aí eu não preciso tomar. Aquilo que tu entra num bar, que tu tá, que paixão é dopamina. Toda aquela Paixão é sensação dopamina, é verdade. de euforia, de bem-estar, de eu sou o máximo, eu me sinto amada, e paixão dura Aí alguns meses, no máximo coisa um ano. melhor que uma paixão. Bom, então a atitude é dopamina. Atitude, né? Porque daqui a esporte é pouco- dopamina. Para nós não. Nunca né? encontrei. Nunca encontramos. Olha, eu essa. vou à academia, procuro. Não encontrou? Não, essa não encontramos. Agora era um pote de brigadeiro. Um pote de brigadeiro, eu acho. pode ser que sim. Mas o que eu acho mais bacana é que nós gostamos de fazer a analogia esse surgimento dessa pílula rosa com o fato de que há, 60 anos atrás, se queimava sutiã em praça pública, já falamos sobre isso, Sandra, porque foi uma revolução. Alguém olhou para as mulheres, enfim. E nós temos aqui 17 anos de Viagra, a pílula anticoncepcional é da década de 60 e somente agora é que os olhares se voltaram para a sexualidade feminina. É o que os próprios cientistas na área falam de gap, né? Talvez agora, com a aprovação do FDA sob pressão de laboratório, e tem sempre um nicho comercial por trás, a gente não pode fechar os olhos para isso, mas isso que tu está apontando é fundamental, porque... Por que se investe tanto em pesquisa para medicações de homem já há tanto tempo na parte sexual e a mulher sempre, de um ponto de vista, achatado, inclusive na parte científica, de investimento de medicações. Porque não precisa, porque a própria mulher é resistente a isso. É verdade, a entrevista que a maioria não tomaria. Claro que a gente não vai dizer que agora isso é solução mágica. A solução, ela é relativamente pequena. Houve uma melhora, foi aprovado, existem riscos, mas eu acho que é um passo inicial, como tu está dizendo. Mas aí ela não tomaria por vergonha dela mesma de assumir? Não, Ou de achar que não precisa? Por desmotivação, como a gente tem resistência para tomar um remédio fixo em muitas outras situações. Imagina para o sexo, como se não fosse importante. Até porque tem contraindicações, tem... Sim, as pessoas não querem correr o menor risco, exatamente. a menos que, como a gente estava falando antes, pegue um nicho de pacientes que já experimentaram uma sexualidade bem com qualidade. Isso. Às vezes está deteriorando o relacionamento por questões da inadequação sexual, sente falta da vida que tinha, tem atitude e por uma combinação de fatores... Essa vai buscar. Bom, de qualquer forma, não é a todas as mulheres que se aplica esse tratamento. Mas a gente vai falar sobre a pílula rosa e quem são as mulheres que devem tomar logo depois do break. Não sai daí. Óticas Diniz Prime. Única como você. Freud disse: a grande questão que nunca foi respondida e que eu ainda não fui capaz de responder, apesar de 30 anos de pesquisa, é sobre a alma feminina, o que realmente as mulheres querem. Isso funciona no sexo também. Mulher é puro estímulo. Não é uma pílula cor-de-rosa que vai nos fazer ascender sem preliminares, sem ouvir coisas bacanas, sem um parceiro legal. Então eu acho que muito mais do que pílula rosa, a gente precisa de um parceiro muito bom. Aliás, tem muitas pessoas que dizem o seguinte, que sexo é como um jogo de cartas. Ou você tem um bom parceiro ou tem que ter uma boa mão. Isso é fato. Isso é fato. Então, não é uma pílula rosa que vai... muita coisa. É verdade. Ou tu tem um bom parceiro, ou tu tem uma boa mão. Então, a gente precisa, na verdade, de estímulo, Sandra. Aí eu fiquei pensando, imagina um bom parceiro com uma boa mão. Nossa! Aí sim, aí loucura. Já dizia o outro. Loucura. Porque a gente precisa de estímulo, Sandra. Não é uma pílula rosa que vai nos fazer acender assim, né? Eu acho que isso aí que tu tocaste é importante. O estímulo ele tem que ser de várias formas. Tem pessoas mais sinestésicas, que o estímulo tátil é muito importante. Tem pessoas
As mulheres, em geral, são muito sinestésicas, os homens muito visuais, e a gente poder usar de todos os recursos para estimular o homem ter essa noção de que a mulher é mais lenta nesse processo, que o estímulo não é só no cenário sexual, mas quando no cenário sexual, quando se começam com as preliminares, que essas preliminares fossem pelo menos uns 15, 20 minutos, que não se fosse direto ao seio ou à genitália feminina, que a mulher precisa muito de carinho, beijo, elogio, às vezes estímulo auditivo. Então é todo um encantamento que vai preparando essa mulher lentamente para o ato sexual. E ela se conhecer também, né? Também ajuda muito. Inclusive tem pesquisas, né, mas muito sérias, assim, que eles pegaram mulheres que têm orgasmo sempre, todas as vezes que transam, e que a gente sabe que é raro, em torno de 10%, inclusive Só 10%? Só 10%? A 10 a 20 nunca tem orgasmo, nem se tocando, nem com a mão. Nem se tocando. E a maioria em torno dessa metade das vezes que transa. Mas aí pegaram essas mulheres que têm sempre, eles vão ver o que acontece com essas mulheres. Uma coisa que foi marcante é que todas invariavelmente se tocavam. Porque a gente ainda se conhecem melhor. Então, claro que tem outros fatores, às vezes passaram por situações destrutivas em relação a sexo, tiveram experiências muito ruins e foram ficando muito marcadas. Mas sempre é possível resgatar com um bom parceiro e um autoconhecimento. Agora, Sandra, o que o estresse no trabalho contribui para essa falta de libido? A primeira coisa que me vem à mente é que a libido é energia. E a gente tem que se dedicar e entender que é importante o sexo na nossa vida, que é a qualidade de vida para a gente e para o parceiro. E se a gente dedica muita libido ao trabalho, não sobra para outra área. Exatamente. E o contrário, é difícil? Tu foi ali no trabalho, né, te desgastou, colocou essa libido, mas tu chega em casa com outro olhar e quer continuar desgastando essa libido com talvez no sentido porque o sexo se faz por muitos motivos. Esse perfil não identifico muito em mulheres, mas em homens. Para relaxar, para descontrair, porque eles desligam facilmente de um âmbito para o outro, né? De uma área para outra. A mulher ela mistura muito, carrega muito, ela precisa de estímulo não só no cenário, como a gente está falando, mas desde o início do dia, um parceiro que a entenda, que converse. Uns torpedinhos, né? Uns torpedinhos. Aliás, existem sexólogas que dizem. Maridos estão ouvindo? Tem uma sexóloga que diz. Tem uma sexóloga que diz que preliminar começa de manhã. Bom dia, amor, como tu tá linda. Um torpedinho. Assim, normal. E eu vi, né? Eu digo que o amante ou a amante, a coisa mais poderosa que ela tem, que ela é um bom ouvinte. É verdade. Porque tu ouvir e valorizar o que o outro está te falando, isso é altamente sedutor. E hoje as pessoas não querem mais ouvir, só querem falar. Só falar, ou não dão ouvidos, ou a rotina faz com que tu viva a tua correria, o teu dia. Mas tu estava falando uma coisa importante sobre essa coisa de levantar o estímulo, que a mulher é mais lenta. E eu estava pensando aqui, uma vez eu vi um sexólogo muito querido, bem conhecido no Brasil, que é o Serapião, no Rio de Janeiro, e ele falou uma frase curta e que resume um monte de coisas nisso, que é assim, não há coisa mais sedutora para uma mulher do que os olhos de desejo de um homem. Nossa, que frase linda! É verdade. Não, e que frase linda! Linda, né? Porque o que é esse homem... Repete a frase porque é muito para repetir. Não há nada mais sedutor para uma mulher do que os olhos de desejo do seu homem. Ele estava dando uma aula sobre desejo. É incrível mesmo, né? É verdade. E isso se aplica, por favor, entendam, não me entendam mal. Eu não estou aqui fazendo alusão à heterossexualidade, sim, claro. a qualquer que seja esse parceiro. Que seja mulher com mulher, que seja o que for, mas os olhos de desejo do seu parceiro ou parceira é a maior vitamina que a gente poderia... Bom, isso se aplica também aos homens. Porque nós já falamos também sobre isso, Sandra, que os homens reclamam muito da falta de atitude da mulher. Das suas mulheres, né? Enfim, da falta de iniciativa para o sexo, da falta de buscar isso. Talvez porque se eu ficar quietinha aqui, fazer de conta que eu estou dormindo, a gente identificou... Não vou ter que trabalhar. Então, eu te falei já, o ambulatório de sexologia, que a gente atende também o pessoal que não pode pagar terapia, que é na rede pública.
E o que nos marcou muito, identificando em pesquisa, é que as mulheres, apesar de elas terem uma alta performance, que a gente chama, uma frequência boa, 3 vezes por semana, que é a média do brasileiro para mais, orgasmo em todas as relações ou quase todas, não tem dor na relação, que são as disfunções mais comuns, elas ainda assim não têm iniciativa. É raríssimo ver mulheres com mais iniciativa que o homem. É raro, as mulheres Raríssimo. não têm iniciativa. É. E a queixa universal dos homens é justamente essa. Porque as mulheres não o procuram Porque e eles talvez também querem se sentir desejados. Exatamente isso. Que em outras palavras o desejo na mulher. Na mulher, né? Que em mesma outras frase palavras é se sentir amado. Mas é exatamente. mito essa coisa de homem querer transar todo dia. Mito. É mito. Total. Não, então total. isso é uma informação importantíssima. É mito esse negócio de homem querer transar todo dia. Se perguntar, eles vão dizer que sim. Sim, porque Ah, faz parte então da manter a fama vaidade de mal. todo dia. Mas se tu apertar um pouquinho, mas vem cá, porque às vezes a gente faz isso numa negociação entre um casal, não estaria bom 2, 3 vezes por semana com uma qualidade melhor da relação, ela com mais iniciativa? Não, estaria ótimo. Se não for 1 ou 2 por semana. Então a gente tem que pensar mais em qualidade do que quantidade. Sim. E essa pílula rosa que surge no mercado, ela te dá esta qualidade? Ela aumentou. O que eles fizeram? Eles pesquisaram nessa última avaliação aí de 2010 e aprovada agora. Eles pesquisaram mais de 1.000 mulheres com segmento em média de 6 meses, 1 ano tomando medicação. E eles avaliaram assim, eventos satisfatórios. Não fica claro se essa mulher estava se referindo a ter mais prazer ou até ter orgasmo. Isso não fica delimitado Não na fica pesquisa. claro, não fica claro. Mas aumentou de 3 para 4 por mês. É um pequeno aumento. De 3 para 4 Eventos satisfatórios por mês. eventos satisfatórios. Mas Aumentou um pouco, significativo. Isso foi considerado estatisticamente significativo. Sim, ajuda. Ajuda. Mas não é. Eu acho que precisa mais pesquisa, precisa mensurar melhor. Será que não melhora até o índice de orgasmo? Porque melhorando o orgasmo, a mulher vai ter mais vontade, é o feedback para ela querer mais sexo. Vai estimular. Porque aquela mulher que fala na entrevista, não vou tomar, não Exato. quero, possivelmente é uma mulher que já vem de longa data, sem orgasmo, com muita dificuldade, que evolui para um desejo hipoativo. Exatamente. Ela não vai investir depois de muitos anos. Isso tem um processo árduo entre terapia sexual, medicação e todo um ajuste. Tranquilamente. Espontaneamente, ela não vai dizer, vou lá tomar um vou remédio. tomar agora para voltar a ter prazer depois de anos. É. Como tu disse, né? Não, e até porque me chama a atenção que não é como o Viagra, Sim, que como toma Viagra, uma não. vez, tomei resolvido. aquele comprimidinho, tô nativa, vou pro sexo, tá legal. Não funciona assim, tem que tomar 4 semanas. Toma mais, não pode ingerir bebida alcoólica junto, tem mais né? essa aí. Pode ter esses efeitos de Efeitos hipotensão, colaterais, náusea, vômitos. Exatamente, tontura. Os efeitos colaterais são mais É. complicados. São como toda droga, ele parece ter em torno de 10, 12% das mulheres que usaram tiveram algum efeito colateral nesse sentido aí, desses, os mais comuns, náusea, vômitos, E tontura. cefaleia, tontura tontura, e hipotensão. Esse percentual, ele é alto? É considerado alto, né? 12% É. é alto, é alto, sim. Mas eu acho assim, não vamos massacrar essa pílula, que bom que surgiu, Sim, né? pelo menos que tão bom que abrindo está os se olhos, pesquisando. Acho que é o começo de uma era, como foi o evento da pílula. Acho que eu não me conformava muito com a ideia de, a sexualidade da mulher é difusa, mulher não responde à medicação. Como assim? Por que será que o homem responde tão Pois bem e é. a mulher não pode Pois ter é. alguma coisa que Porque ajude nunca ela? buscaram isso também, né? Tem Pelo outras menos se drogas. fisiologicamente são semelhantes, deveriam responder. Então, alguma coisa tinha que surgir no mercado para ajudar essas mulheres. E sem quem libido. sabe, aquela que está muito obstinada a tratar e melhorar a sua sexualidade, que bom que existe tecnologia e recurso, e também lembrarmos que não é só a pílula rosa. Já existia no mercado alguns antidepressivos que não atrapalham a libido e alguns até aumentam. Até ajuda. Que aumentava, e tem se usado isso, que é aumentando a dopamina. Tem antidepressivos que já fazem que isso. aumenta a dopamina. Tem o uso da testosterona em alguns casos isolados. Na Europa já foi aprovado sob forma de PET, de adesivo.
né? Então, tem situações onde tem já algumas drogas que estão sendo usadas. Então, parece que com esse boom da pílula rosa, parece que ela é a primeira e única. Já vinha alguma coisa. Pelo menos é o que a gente estava imaginando, que era... Bom, agora a tábua de salvação surgiu no mercado. Ela tem esse detalhe interessante que aumenta a dopamina e noradrenalina, baixando a serotonina. E começa a se investir muito na questão neurotransmissores, que eu acho que é o grande boom da questão sexualidade da mulher, é mexer no sistema nervoso central. Bom, gente, deixa eu falar, foi um prazer quase sexual estar com vocês aqui, mas hoje terminou. Consulte seu médico. Se quiser saber mais sobre a pílula rosa, evite a automedicação. E já sabe, se tiver dúvida, hashtag Mulheres e Visão. Tchau. Óticas Diniz Prime. Única como você.